Olá, queridos, tudo bem? Queridos, vou ver se eu consigo ser o mais breve possível nesse áudio aqui, tá bom? Hein, queridos? Às vezes eu penso em parar de falar alguns assuntos, porque é muito calejado já, né? Tem gente que fica indignado aqui, que fala que é os mesmos assuntos, que já sabe disso tudo que eu falo. Mas só que eu acho interessante que as pessoas não gravam, cara. Eu nunca ouvi na vida as pessoas falar isso tudo que eu falo, se alguns falam que já sabem disso tudo que eu falo. É fogo. E já tem outros que falam que não é certo. Tem pessoas aqui que mandaram para mim que falam que Jesus nunca existiu. Tem outros que falaram que Davi nunca existiu. Queridos, esses personagens, tudo que eles botaram na religião, queridos, existiu sim, tá bom? Porque eu tenho o nome, querido, verdadeiro deles todos, ué. Então, como que eles não existiram, queridos? Tá bom? Eu sei que a gente fica chateado, as pessoas ficam chateadas porque foram enganados, né? A crença aí, a religião enganou eles. Aí eles ficam revoltados, ficam, né, chateados, aí fala que já que não existe mais nada, que nunca existiu mais nada. Então, existiu sim esses personagens, querido, mas tudo é título. Alguns é título, alguns é nomes trocados, alguns é troca de evento que aconteceu, eles invertem o evento, eles invertem. Eu sei, querido, onde está a inversão dos eventos, tá bom? Eu sei o nome deles verdadeiro. Então, como que eles não existiram, querido? Como que Davi nunca existiu? O nome que está trocado, querido. Como que Isaías nunca existiu? O nome que está trocado. Tá bom, querido? É só vocês estudar, queridos. Poxa, eu falo, queridos, não é por crença, não. Eu falo porque eu já estudei, tá bom? E eu também sou formador, querido. Sou formador de assim, coisas fragmentadas. Tá bom? Eu sei, querido, fazer remendo. Eu sei emendar, queridos, retalhos. As coisas fragmentadas eu sei montar, querido. Montar o quebra-cabeça. Tá bom? Aí, se vocês entenderem qual é o nome da religião que é da história, primeiro surgiu a história, o nome dos nomes da história. Aí depois que eles jogaram para religião. Então eles tiveram que trocar de nome na religião. Tem gente que fala, não, São Jorge Ogum é mitologia. O nome que é trocado, querido. O nome dele é Napoleão Bonaparte, ué. Só vocês estudando a história. Ele nasceu 269 depois do Cristo. Então vocês fazem a conta aí, ué. Se o Cristo morreu no ano 6, que é 1506, 269 depois de 1506, dá que ano? Dá 1775. É. Só vocês fazerem a conta. 506 com mais 269. Dá 1775. Faz a conta que vocês vão ver, querido. Quem nasceu essa data? Napoleão Bonaparte, ué. A Josefina que é Yansan, querido. O grande Xangô, tem gente que fala que o grande Xangô nunca existiu, não. Claro, querido, isso é título dos papas. O grande Xangô, ué. Deus e Jeová não é título? Então, querido, God não é título? Porque se fosse um nome próprio, querido, seria um nome em todo mundo, ué. Seria lá na Ásia, ele não falava lá. Seria na Grécia, ele não falava Zeus. Seria lá em Roma, ele não falava Júpiter. Seria aqui também, que não falava Jeová e Deus. Certo? Seria nos Estados Unidos, que ele não falava God. Então, é um montão de nomes. Seria também no Espiritismo e no Candomblé, que ele não falava o grande Xangô, porque para eles o grande Xangô é o grande formador de tudo, que criou tudo, que é o Supremo, é o maior de todos. E aqui no Brasil, né, o grande Jeová e Deus, que criou tudo. Então, querido, se fosse um nome verdadeiro, único, singular, seria um nome só nos 4 continentes. Então, por que, querido, cada país, cada continente joga um nome? Porque é mentira, querido, porque são nomes impostores, ué. Então, mas só que quem fala com conhecimento de causa absoluta mesmo, 100% verdadeira, fala sem medo, certo? Sem medo, sem afronta e sem assim, sem temor, Tem gente que fala, eu respeito muito, eu temo muito o nome de Deus, eu respeito muito esse nome de Cristo, eu respeito muito esse nome de Jesus, eu respeito muito esse nome de Yeshua, viu, querido? Então um montão de nome, viu?
Não é um nome único, não é um nome singular. É por quê? Porque são títulos, querido. São nomes mentirosos, inventados. Tá bom? Colocados para vocês crer mesmo. Tá, querido? Para vocês que vai chegar esse áudio, que falou que para mim, que eu não vou mandar a voz de vocês, não. Um falou que não acredita que Davi existiu. Ué, então quem foi o pai do rei Shaque? É só vocês descobrir o nome deles verdadeiro, querido. Tá bom? Eu tenho aqui, querido, contato com pessoas de outros países, ué. Sabe que, olha só, muito antes desse vídeo chegar para mim, uma pessoa lá de Portugal que mandou para mim esse vídeo. Certo? Uma querida lá de Portugal que mandou para mim esse vídeo. Muito antes desse vídeo chegar para mim, eu já sabia, querido, que a língua guarani e tupi é que era hebraico e aramaico. Que a igreja católica mudou aqui, ué. Mudou o tupi para hebraico e o guarani para aramaico. Aí depois de muito tempo de eu falar isso, muitos anos, agora de 2 anos para cá, que vai chegar um vídeo para mim, o Papa e o presidente lá de Israel, o Benjamin, né? Benjamin Netanyahu, Benjamin Netanyahu. Então, o Papa conversando com o Benjamin Netanyahu, querido, que o Yeshua falava tupi e guarani. Viu, querido? Viu aí? Eu tenho esse vídeo aqui, ó. A pessoa de Portugal, hein? Portugal era uma província romana. Agora ele disfarça, né? Que é um país diferente. Então, querido, Roma e Portugal, que quer dizer Roma, a mesma coisa, mandou um vídeo para mim do Benjamin Netanyahu, querido. O responsável de Israel, o presidente de Israel, querido. Falando que o Yeshua falava tupi e guarani. Então, e você vai ficar de achismo ainda? Então vocês aqui sabem mais então do que o Benjamin, que é o próprio presidente de Israel, que vocês dizem que o Yeshua era de Israel. Vocês que acreditam aí, que vivem em crença, tá, querido? Você que vive em crença, que ama e tem maior medo desse nome de Cristo, que você falou que respeita. Então para você o Cristo nasceu onde? Em Israel, né? Então o próprio presidente de Israel tá falando que o seu Cristo falava tupi e guarani. Então, querido, e você vai ficar acreditando nesse nome de Cristo? Então, se ele falava tupi-guarani, então ele nasceu lá? Ele nasceu lá em Israel mesmo? Ele era indígena, querido. Quando fala as 13 tribos, eu sei, todas essas 13 tribos eram indígenas. Quando fala, querido, a tribo de Judá, querido, Benjamim e Levi, são os incas, astecas e maias, querido. Os maias são a tribo de Benjamim. Os astecas são a tribo de Levi, que eu já falei, rapaz, 10 anos que eu venho batendo nessa tecla. E os incas é a tribo de Judá, querido. Então quem são os incas, querido? Eles moravam onde? Aí você falou aí que Isaías, né? Citou Isaías, de Jesus, tal, que ele era sem parecer e sem formosura. Que vai chegar para multidão esse áudio, que eu não vou mandar o seu áudio, não. Senão o povo vai até te criticar aqui e te zoar. Que eu não gosto disso, a pessoa ficar humilhando o outro. Então, você falou que Isaías ele era sem parecer e sem formosura. De que tribo era Isaías, querido? Aonde Isaías morava, querido? Isaías era dos incas ali do Canadá, Estados Unidos e México, querido. Isaías era dessas 3 tribos. Eles eram parentes. Os incas, astecas e maias, que é Judá, Levi e Benjamim. O Isaías era parentela deles ali, querido. Morava ali nos Estados Unidos, Canadá e México. Aí você vai me dizer também que ele morava lá na Ásia, ou na África, ou na Europa. Não tá vendo, querido, que eles enganam tudo, eles mudam tudo, querido. Eu falo por conhecimento, querido. Eu não falo por crença, nem por achismo, nem por afronta, nem para duvidar de nada, nem de ninguém. Eu falo com certeza absoluta, ué. Isso tudo que eu falo, querido, o Vaticano sabe, ué. É o Vaticano que espalhou, querido, todos os livros para o mundo, e as Bíblias também. Foi o Vaticano que escreveu Isaías. Primeiro existiam os personagens, querido. Ali nos Estados Unidos, Canadá e México. Aí depois que jogaram ele na Bíblia e mudou de nome para Isaías. Então, querido, ele morava aqui, ué. Os Estados Unidos, Canadá e México, querido, está dentro da Amazônia. Eles que fizeram fronteira, querido, dividiram tudo. Aquela roda que você vê lá em Ezequiel, girando lá em Ezequiel, aquilo dali, que sabe o que é? Aquilo dali é o nosso domo girando, querido. Aonde é o centro, querido, do nosso domo? Aonde é o centro, querido, do mundo? Não é ali no Amazônia, querido, no Equador? Ali é o centro do mundo, querido. Aquela roda lá em Ezequiel, que fala que viu 4 bichos, 4 seres,
querubins, anjos, cabeças de bicho. Aquilo ali é tudo figura de linguagem, querido. Queridos, se vocês não entenderem, queridos, tá tudo aqui no Amazônia, querido. Aquele querubim, Ciro, né? O Ciro. Aquele rei de Tiro que tá ali também, Isaías. Rei de Tiro, andava em pedras preciosas, pedras afogueadas. Tu era querubim ungido. Ele era preto, esse homem, querido. E ele andava aqui na Amazônia. A Amazônia de Salomão, querido. Que o nome dele não é Salomão, não. Reixaque. Então, quem foi o pai do Reixaque? Então, o Reixaque nunca existiu. Como? Se tem livros abertos falando dele. Que ele era imperador, sábio, rei e juiz. Juiz é depois que inventaram a letra J, né? Aí mudaram para juiz também. Acrescentaram mais esse título dele, de juiz. Então ele era imperador, sábio e rei. Rei, escrevia com H. Rei, não é com R, rei, não. Não falava rei, não. Falava rei, com H. Não é com R, não, porque R também não existia. Então ele nunca... Ele já existiu. Tem provas 100% absoluta que Shaq existiu. Que o império do governo dele, o reinado ali do governo dele foi de 900 a 950, antes de Cristóvão Colombo. Foi antes de Cristóvão Colombo, querido. Tá bom? 900 a 950. Antes do Cristóvão Colombo, em 1450 anos atrás. Foi em 1450 anos atrás. O auge do reinado do Shaq. Imperador, juiz, sábio e rei do Império Inca, que é a tribo de Judá, ué. Então, querido. Então, ele não teve pai, não? Então ele nasceu do vento? E qual era o nome do pai dele? Pesquisa aí, mas vai para outros países, querido. Junta um dinheiro e vai na Holanda, querido. Junta um dinheiro e vai na Holanda. E pesquisa lá na biblioteca lá, o pai do rei Shaq. Você vai encontrar o nome dele lá, ué. É claro que o nome dele não é Davi. Davi é um nome inventado, querido. É apelido. Mas claro que ele existiu, ué. Então aí tem pessoa falando que o Jesus não existiu. Existiu, é o Tibiriçá, ué. Certo? É o Tibiriçá que é o Jesus. O Cristo é o Cristóvão Colombo. Então, como é que eu vou ter medo desses caras? Tem gente que fala, eu não falo nada porque eu tenho medo, eu respeito muito. Ué, se você respeitar um cara e saber que o cara é mó ladrão, mentiroso, matador, estrupador, você vai continuar respeitando esse cara? Vão, queridos. Vocês que falam que tem maior temor do Cristo, maior respeito e maior medo, maior reverência. Se vocês saberem que o exército dele, que ele veio com 1.500 soldados romanos, que o Papa e um rei que enviou ele. Se vocês aprenderem a verdadeira história, que os soldados dele estrupavam, matavam, roubavam, e que o Cristo era maior mentiroso, vocês vão continuar reverenciando ele ainda? Foi através dele, querido. Ele foi o primeiro do mundo, o primeiro da terra. Botar o mundo como globo, querido. Que todos conheciam, querido, que a terra tinha 3 planicidades. Que a terra era plana, montes e vales. Todos na Europa sabiam, todos, que a terra não era globo. Então, o cartógrafo do Cristo foi o primeiro a botar no mapa mundi que a terra era globo. Então, o Cristo era o maior mentiroso, ué. Aí você vai continuar reverenciando o mentiroso, então? Então você é mentiroso igual eles. Todos esses que honram esses caras, gente, que foi estrupador, mentirosos, ladrões, que saquearam ali o exército do Cristo, querido, exterminou. Exterminaram a tribo dos Incas, Astecas e Maias. Exterminaram. O exército do Cristo exterminou, querido. Os tataravós dos descendentes de Jesus. O Cristo, querido, era o maior adversário, querido, do Jesus. Na própria teologia, querido, mais avançada, para vocês que não entendem nada, tá? A mente é atrofiada, estão presos com religião. Isso que eu estou falando é a maior heresia. Mas todos os vaticanos sabem, fica zombando na cara de vocês. O Vaticano considera vocês como porcos e cachorros. Vocês que vivem por crença, por fé e por achismo. O exército do Cristo, gente, exterminaram os Incas, Astecas e Maias. E o Jesus é descendente dos Incas, que é a tribo de Judá. Então o exército do Cristo exterminaram os descendentes do Jesus, gente. Os tataravós de Jesus. Então, na própria teologia a gente aprende isso, querido. Acima dos 5 anos. Que eu fiz 6 anos de teologia. A gente aprende que o Cristo era um e o Jesus era outro. Na própria teologia.
Aí vocês vivem por achismo, vivem por crença e por fé. Eu respeito muito Cristo. Aí depois eles falam, eu respeito muito o Yeshua. Você vê que eles mesmos estão esquizofrênicos, viu? É Cristo ou é Yeshua? Você teme o Cristo ou teme o Yeshua? Ué, 2 nomes? Ou vocês temem o Jesus? Ué, 3 nomes? O cara tem 3 nomes. Ou vocês temem o Yassan, porque no árabe ele é Yassan. Estou falando isso com prova cabalmente, porque eu estudei 6 anos o árabe. No árabe ele é Yassan. Então vocês temem o Yassan, o Jesus, o Issa do Alcorão, que é o mesmo personagem, o Yeshua ou o Cristo? Ué, então ele tem 5 nomes. Então você já vê que ele quer nomes mentirosos, inventados, queridos. Abre a mente, gente. Não seja esquizofrênico, não, gente. Tá bom, gente? E não fala comigo minha tese, não. Tá, queridos? Não fala minha tese. 4 queridos aqui falou que é minha tese. Pô, então eu sou o cara mais inteligente do mundo, hein? Se eu tenho essas teses, poxa, então, caramba, então ninguém... Eu sou o cara mais inteligente do mundo mesmo. Eu sou mais inteligente até do que os próprios papas. Que os papas é que são os crânios do mundo. É eles que são os deuses. É os papas que têm os títulos, querido, de Deus. O grande Júpiter, o grande Zeus é o papa, gente. Então, se isso tudo que eu falo é minhas teses, então, poxa, eu tô de parabéns mesmo. Caramba, eu sou imortal mesmo. Eu sou, então, o próprio Deus, então, hein? Eu sou o próprio Jeová, o próprio God. Eu tô acima, então, do Jeová, do Deus, do God, do Alá, do Hashem, do Zeus. Eu tô acima deles. Porque se isso tudo for minha tese que eu falo, então eu sou o cara mais crânio do universo. Então eu sou o verdadeiro ET. Ai, ai. Gente, desperta para a vida, gente. Larga, para, dormente. Não fala esse negócio de crença comigo, não, gente. Tá bom? De crença eu sou divindade, gente. Eu sou mestre. Mestre em divindade, gente. Eu sou professor de professores, rabino de rabinos. Eu já frequentei sinagoga, gente. Já fiquei barbudo, gente. Para com isso, gente. Tá bom? Para de asneira comigo. Para esse negócio de crença. Tá bom? Jesus, esse com o apelido de Jesus, que é o Tibiriçá, sim, querido. Ele era bom, verdadeiro e sincero. Por causa disso que seu povo foi escravizado, morto e exterminado. Agora esse Cristo, gente, é falso, mentiroso, enganador e caloteiro. Tá bom? Eu falo isso com certeza, gente, absoluta. E todo o Vaticano sabe disso. Tá bom? Então tudo de bom. E todos os rabinos falam isso. E sabe disso. Tá bom? De Israel. Tudo de bom, gente. Para todos que vão ouvir esse áudio, gente. Poxa, eu vou parar de falar esses assuntos. Tá bom, querido? Quem entende vai entender. Quem não entende vai ficar mesmo na enganação mesmo, até partir dessa vida. Até ir para a terra. Tá bom? Um abraço. Beijo no coração de todos que vão ouvir esse breve áudio aí.